Olá, é, eu sou o Herbert Lucas, eu vou falar sobre a lista duplamente encadeada e a gente vai falar nesse vídeo sobre as vantagens e as desvantagens. É uma estrutura de dados que é muito utilizada na programação, né? E ó, para começar, uma das vantagens principais nessa estrutura de dados é a rapidez nas inserções e remoções de elementos. Aí tem uma imagem com exemplo, né? E isso ocorre porque a lista permite que a inserção e a remoção dos elementos seja em tempo constante, sem a necessidade de percorrer a lista toda, entende? Outra vantagem é que a lista duplamente encadeada permite o acesso direto aos elementos, sem a necessidade de percorrer a lista toda, do começo ao final. E isso é muito útil quando se precisa acessar frequentemente um elemento específico numa lista grande, né? Você já pensou ter que percorrer desde o começo para cada elemento que você for procurar? E uma outra vantagem é que essa lista permite percorrer em ambas as direções, o que pode ser bem útil em algumas situações também. Mas nem tudo é só vantagens, né? A gente vai falar também das desvantagens da lista duplamente encadeada. E uma delas é que ela ocupa mais memória do que as outras estruturas de dados. Isso ocorre porque a lista duplamente encadeada precisa armazenar dois ponteiros em cada nó, para apontar para o nó anterior e para o próximo nó. Então ela gasta bem mais memória do que as outras listas. Uma outra desvantagem, né, ela é muito mais difícil de implementar do que as outras estruturas, o que pode ser um obstáculo, né, para os programadores iniciantes ou menos experientes. Em resumo, a lista duplamente encadeada apresenta algumas vantagens importantes, como a rapidez nas inserções e remoções dos elementos e o acesso direto aos elementos. Só que também ela apresenta algumas desvantagens, como maior uso de memória, maior dificuldade de implementação, entendeu? Como qualquer outra estrutura de dados, é importante avaliar cuidadosamente as vantagens e desvantagens, né, antes de resolver usá-la. Mas em resumo, é uma lista boa. Olá, meu nome é Luiz Fernando, né, eu sou do grupo 5. Eu vou falar um pouco sobre as listas encadeadas, duplamente encadeadas. Bom, primeiramente eu tenho que falar, né, que a lista encadeada ela tem dois tipos. Ela pode ser uma lista encadeada simples e uma lista duplamente encadeada, que é o caso que eu vou comentar hoje. Bom, uma lista duplamente encadeada nada mais do que né, que um conjunto de objetos com várias células que contêm dados do mesmo tipo. E cada célula, cada elemento dessa lista, ele vai conter também, além do conteúdo, um endereço de memória do próximo elemento, da próxima célula e da célula anterior. Dando um exemplo sobre isso, né, nesse desenho mostra. Por exemplo, supomos que isso aqui seja o conteúdo dessa célula azul aqui, né, o primeiro elemento da lista. E isso aqui seja o conteúdo do segundo elemento da lista, esse outro elemento azul aqui. Então a gente tem dois números, né, na lista, os dois do mesmo tipo, os dois são inteiros, né? E o que podemos ver a partir disso? Podemos ver aqui nesse exemplo que, conforme já explicado, a célula ela vai armazenar aquele elemento da lista, cada elemento vai armazenar, além do seu próprio conteúdo, o endereço de memória, que é um ponteiro apontando para o próximo conteúdo, e um endereço de memória, que também é um ponteiro apontando para o conteúdo anterior. Bom, no caso desse exemplo, teremos que esse endereço de memória aqui, ele vai apontar para esse dois aqui. Ou seja, se estamos nessa célula e pedimos o que contém nesse endereço de memória desse ponteiro aqui, vai
ele vai apontar o conteúdo dessa célula aqui. Tendo um exemplo o contrário, ou seja, porque esse aponta para o próximo elemento, vamos ter agora um exemplo que aponta para o elemento anterior. Bom, pulamos para o segundo elemento da lista, que é esse elemento aqui. Bom, essa célula ela contém o conteúdo 2. Porém, se você pedir o acesso ao ponteiro que indica o elemento anterior, que no caso é esse, ele vai te mostrar o conteúdo da célula anterior. Ou seja, ele vai te retornar 1. Bom, dito isso, a gente tem outras condições que podem acontecer. Se essa lista não for circular, no primeiro elemento, o ponteiro que aponta para o elemento anterior, que é esse aqui, esse ponteiro que aponta para o elemento anterior, ele vai retornar nulo. Por quê? Perceba-se que, como ele é o primeiro elemento, né, ele não tem nenhum elemento anterior a ele. Então, o conteúdo que esse ponteiro de memória do primeiro elemento, da primeira célula, é nulo, né? Porque a gente não tem uma célula anterior a ele. E também temos no último elemento da lista, no ponteiro que aponta para o próximo elemento, no caso, esse exemplo que estou dando aqui, ele vai retornar nulo, seguindo a mesma lógica. Por quê? Porque ela é a última célula da lista. Ou seja, depois dela não tem mais nenhuma célula, né? Então ele aponta um conteúdo que não existe, um conteúdo nulo, né? Bom, isso pode mudar caso a lista seja circular. E aí, como que muda, né? Se a lista for circular, o último elemento, a última célula da lista, quando você pede para ela apontar para o próximo elemento, ela retorna para o começo. Ou seja, esse endereço de memória aqui vai apontar para o conteúdo que contém o número 1, que é esse conteúdo aqui. E se você está na primeira célula da lista, que é essa aqui, quando você pedir para apontar, né, um elemento anterior a ele, ele vai apontar para o último elemento da lista. Então, o conteúdo que esse ponteiro indica vai ser o conteúdo da última célula da lista. Correto? Bom, tendo isso, a gente tem alguns exemplos de onde essa ferramenta pode ser usada, né? Essa prática. Ela pode ser usada tanto em lista de contas a serem pagas, ela pode ser usada em lista de compromissos, lista de produtos, como controle de estoque. Também em linguagem de programação orientada a objetos, as listas são normalmente fornecidas como uma instância ou subclasse de uma lista genérica. Bom, essa foi o tipo de definição da lista, né? A seguir, os colegas vão comentar um pouco sobre como criação, inserção, remoção dos elementos, vantagens e desvantagens. Boa noite, eu me chamo Estevão, né? Sou integrante do grupo 5, que ficou com o tema lista duplamente cadeada. Eu fiquei com a parte de criação, né? Declaração da estrutura. E o que eu estou mostrando agora para vocês é um código que define a estrutura, né? E vou explicar um pouco sobre ele agora. A gente começa na primeira linha definindo uma estrutura de dados chamada node, que eu utilizei a chave typedef, né, o tipo de estrutura typedef, para criar esse tipo. Além disso, essa estrutura contém 3 campos, que são um inteiro chamado data e 2 ponteiros, né, para a mesma estrutura, que se chama prev, que seria de anterior, no caso, né, e next de posterior. Além disso, eu denominei
toda a estrutura do tipo Node, né? Não mudou muito porque eu só mudei a primeira letra, que está maiúscula, em vez da original, que é Node, é tudo minúsculo. Basicamente, essa estrutura, eu vou explicar agora cada variável que ela faz dentro dessa estrutura duplamente cadeada, né? Dessa lista duplamente cadeada. Primeiro a gente começa no campo data, que ela é responsável por armazenar o valor, que será associado para um determinado nó da lista, né, duplamente cadeadas. E os dois nós, né, que seriam os ponteiros que apontam para o nó anterior, que seria o prévio, e o posterior, que seria o next, respectivamente. Esses ponteiros são essenciais para que a gente possa percorrer a lista nos dois sentidos, do início para o fim e do fim para o início. Ao criar um nó na lista, precisamos ajustar esses dois ponteiros, né, do nó anterior e do nó posterior, para que eles apontem para o novo nó. Além disso, eles são essenciais para você fazer tudo dentro da lista, né, remover, inserir. Porque, nesse caso, você precisa ajustar os nós anterior e posterior para que eles apontem um para o outro. Assim, ele vai escolher um nó da lista. Basicamente, os ponteiros prévio e next também são importantes para a implementação de várias operações, né, dentro da lista, como a inserção, como eu já falei, remoção e pesquisa de nós. Eles permitem que você possa percorrer a lista de forma eficiente e acessando os nós adjacentes e realizando as operações desejadas. Basicamente, seria isso o que essa estrutura e o que essas variáveis dentro da estrutura fariam, né? E muito obrigado por assistir. Olá, eu sou a Débora, faço parte do grupo 4 e eu vou falar um pouco de como é feito a inserção de elementos dentro de uma lista duplamente encadeada. Como já sabemos, uma lista duplamente encadeada ela nos permite armazenar uma coleção de elementos e cada um contendo um valor e duas referências, uma para o anterior e outra para o próximo. E aqui eu tenho um exemplo de como fazer uma inserção no início da lista. Como é uma inserção no início da lista, o nosso anterior tem que ser nulo. E o nosso próximo vai receber um novo nó. Então isso implica que o nó do novo anterior tem que ser nulo. E a referência para o próximo nó será a atual cabeça da lista. Dessa forma, ele sempre vai ser, a gente vai estar inserindo no início da lista. Aí, a gente pode também inserir no final da lista. Isso significa que o novo nó a ser inserido vai ser o último da lista. Então, o nosso próximo tem que ser nulo. Aí, pode ocorrer que a lista esteja vazia. Então, o anterior também é nulo. Então, vai ser feito uma inserção. Esse novo elemento na lista vai ser o nosso primeiro elemento. A lista não estando vazia, já contendo elementos, então a gente tem que percorrer a lista para encontrar o nosso próximo. E esse nosso próximo tem que ser nulo. Então, o nosso anterior vai passar a ser a nossa nova cauda da lista. E o nosso próximo será nulo. Podemos inserir dados também no meio da lista. Nesse caso, o novo nó deve ser inserido entre dois nós já existentes. Então, ele tem que apontar tanto para o anterior quanto para o próximo. Pode ocorrer também que a lista esteja vazia. E aí ele vai ser o nosso primeiro elemento da lista nesse caso. Mas a gente já está supondo que já temos elementos na lista. Então, a gente vai precisar percorrer a lista com um valor de referência para onde eu quero inserir dados. E também temos que verificar se na onde eu quero colocar esse novo elemento, se ele tem um próximo. Porque se ele não tiver um próximo,
A gente vai precisar percorrer a lista com um valor de referência e verificando se o valor na lista é igual ao de referência, e também a gente tem que verificar se a gente tem um próximo, porque se a gente não tem um próximo, se o nosso próximo é nulo, a inserção vai ser feita no final da lista. Aí a gente percorreu, encontrou o local de referência. Aí nesse caso, se o valor de referência é igual ao valor da lista e a gente tem um próximo, aí é feita a inserção no meio da lista. Isso significa que a referência para o nó anterior do novo nó será o anterior do nó atual, no qual a gente está fazendo a inserção, e a referência para o próximo nó será o nó atual. Juliane, eu vou falar um pouco sobre a remoção na lista duplamente encadeada. A gente tem duas situações, né? Se essa lista não for nula. A primeira delas é se o primeiro ponteiro, se você quiser remover o primeiro nó da lista, porque o ponteiro remover vai estar apontando para o nó e ele precisa se atualizar para tornar o próximo. Depois que ele se tornar o próximo, eu vou conseguir remover. E aí o anterior vai ser nulo. A segunda situação é que a gente precisa, para retirar um nó do meio da lista, a gente precisa de uma variável, de um ponteiro auxiliar, que vai estar caminhando pela lista enquanto o próximo existir, enquanto o valor do próximo for diferente do que eu quero remover. Quando chegar no valor que eu quero remover, no caso, esse valor vai ser o valor de próximo. Daí, eu apenas atualizo o meu auxiliar. Aqui, eu tenho um exemplo quando eu quero remover no meio da lista. Porque se eu quero remover esse 2, o que era de se esperar é que esse endereço de memória passasse para o 2 e esse endereço de memória do 3, esse aqui passasse a ser o anterior dele. Mas como eu vou estar removendo esse 2, esse endereço de memória, o próximo dele vai ser o 3 e o anterior desse 3 vai ser a minha variável auxiliar. E se eu estiver removendo, se eu estiver removendo o último, então o próximo será nulo. Daí eu apenas atualizo a minha variável auxiliar.